Muito bem, vamos falar hoje um pouco sobre sobre os memoriais, aquele documento que você entrega num tribunal normalmente para poder tentar trazer esse tribunal para o seu lado para votar do seu lado, né? Vamos falar um pouco sobre para que servem os memoriais, como é que funciona, quando que entrega, previsão legal, e vamos dar uma olhada aqui num modelo que a gente utiliza aqui no escritório. Eu não gosto muito dessa história de modelo, mas é só para ter um norte para poder seguir, né? Muito bem. Esses memoriais, vamos começar falando sobre o que eles não são, né? Eles não são razões finais, eles não são alegações finais, eles não são aquilo que é previsto no 364 do CPC, no 403 do CPP, tampouco no 850 da CLT. Né? Esses artigos prevêem as razões finais, as ponderações finais, que são o que ocorre. Você tem um processo, você tem lá, normalmente já triangularizou a relação, já teve petição inicial, já teve contestação, se brincar, já teve réplica, e você vai lá produzir novas provas, normalmente prova oral, em audiência. E é claro que desde o princípio da não surpresa, passando pelo contraditório, pela ampla defesa, é complicado você produzir provas ou fazer audiências em que há contato entre o juiz e a parte, e não poder se manifestar a respeito, né? Então a lei ela vai acabar ali prevendo uma oportunidade a mais para o advogado se manifestar nos autos. Não é o caso. Memoriais não tem previsão legal, tá? Memoriais trata-se de um instrumento consuetudinário tradicional, né, do latim traditio, aquilo que é passado de mão para mão, de geração para geração, e que tem apenas e tão somente o objetivo de procurar dar um passo a mais no convencimento do tribunal, né? Em tese, você pode levar memoriais para o juiz da causa? Pô, pode, mas não é comum. Provavelmente você vai levar, o juiz vai olhar e falar: meu Deus, quem é este maluco? Né? O que não te impede de levar, até porque se o juiz te achar maluco, pode ser bom, não sei. Às vezes o juiz gosta de maluco. Né? Mas o comum é que isso seja apresentado em tribunais, né? Então você entra com um recurso ordinário na Justiça Trabalhista, com uma apelação, né? E aí você tem normalmente uma peça que ela tende a ser um pouco extensa, seja seu próprio recurso, ou esteja você em sede de contrarrazões, ou então você esteja em ambos os lados, né? Você está apresentando um recurso e também está contrarrazoando o recurso. E a gente sabe que existe uma dinâmica muito perversa nos tribunais, né? A gente sabe que o relator muitas vezes... Isso que eu estou falando é só entrar agora em qualquer site de tribunal que você vai ver, né? Então o relator, via de regra, lê o processo, ou pelo menos um assessor lê e ele vai fazer a revisão. Só que daí você vai ver coisas interessantes, como por exemplo, você tem uma Câmara, você tem 3 desembargadores, né? E aí um desembargador costuma votar sim para aquela questão que está em pauta. Os outros 2 desembargadores costumam votar não para aquela questão. Se o processo cai na relatoria de um desses 2 que votam não, eles votam não. E aí aquele que vota sim, de repente acompanha o relatório do não, né? Quer dizer, a opinião dele sumiu. E o contrário, você dá o azar de cair num único que vota sim e o seu interesse é um não, e os outros 2 que discordam daquela posição, ao invés de declarar voto, de votar, e daí você ganha aquilo, eles vão dizer: não, acompanhamos o relator. Tá? Então, quer dizer, a gente se acostumou muito também, em termos de memoriais, eu vejo a advocacia muito acostumada
uma ideia de memoriais com uma peça para você entregar para o relator, quando eu considero que o mais importante, via de regra, é você entregar para os outros desembargadores para tentar fazer com que eles prestem atenção no seu processo, tanto mais quando você sabe que o relator talvez não seja exatamente alguém ali que vai prestigiar a sua tese, né? Deve-se entregar, então, memoriais em todo tipo de recurso? Não sei, eu acho que não. Eu acho que você, se você advoga muito, principalmente, se você tem o umbigo ralado de balcão de fórum, talvez eles cansem de você, né? Não deveriam, mas talvez cansem de você. Então talvez seja interessante usar de maneira estratégica, deixar para aqueles recursos nos quais você vê realmente essa importância. Ou recursos de valor expressivo, né? Valor financeiro, econômico financeiro expressivo. Recursos em que o que está em jogo é algo que, apesar de não ter um valor expressivo, talvez tenha um valor subjetivo muito alto para o seu cliente. Causas em que há interesse do próprio advogado em firmar jurisprudência no sentido, né? Eu tenho causas lá que eu brigo em Brasília, por exemplo, no STJ. São causas em que eu quero mudar a jurisprudência dominante, ou são leading cases, né? Casos que ainda não foram enfrentados pela Corte Superior. Então me interessa particularmente ir lá e brigar por esse caso com talvez mais força, né? Mais empenho, para poder eventualmente escrever meu nome nesses precedentes, de certa maneira, né? Figurativamente. Posto que eles não vão deixar eu escrever meu nome num precedente. Então, o que há de se ponderar em primeiro lugar é isso. Qual é a importância que a causa tem, exatamente para não abusar de algo que depois começa a chegar e os desembargadores ou ministros já começam a nem querer olhar. Não deveria ser assim, mas é. Né? E, em segundo lugar, o interessante é que seja sempre feita uma pesquisa jurisprudencial para saber se aquela Câmara para a qual foram distribuídos os memoriais é uma Câmara que tem um posicionamento próximo ao seu, se é um posicionamento distante da tese que você está defendendo, se há divergência sobre aquele assunto, e muito importante, né, se há... a gente pode falar de duas coisas que estão ali no Código de Processo Civil, o distinguishing e overruling, né? Seria a distinção e a superação. Então muitas vezes você está com uma causa ali em que você está defendendo, pegar alguma coisa bem genérica, até que não precisa ser jurídica. Você está defendendo um consumidor e o consumidor comprou um produto, né? Comprou o produto, em 7 dias pediu para devolver e foi negado, né? Comprou o produto como? Comprou pela internet. O que ocorre? O CDC vai dizer, olha, quando, acho que é no artigo 49, se não me engano, né? Ele vai dar para você o direito de troca imotivada, né? Que é o direito de arrependimento. Então, você compra qualquer coisa pela internet, deu 7 dias, antes de 7 dias você falou, cara, não gostei disso não, vi pelo computador, achei que era mais legal, achei aqui que esse teclado ia digitar sozinho, não ia nem ter que relar no teclado, eu não quero mais escrever, não quero mais esse teclado, eu quero devolver, né? E aí você devolve. Tinha um defeito no produto? Não tinha defeito, é imotivado, né? E aí o consumidor entra com o processo, processa o fornecedor dizendo, olha, eu tenho direito, e eles negaram essa troca motivada. Eles tinham que me devolver ainda com frete, então eu quero a indenização por dano material, a indenização por dano moral, em razão do não aceite da devolução do produto pelo direito de arrependimento. Ocorre que o fornecedor te procura e ele é um fornecedor de produtos artesanais personalizados
e, além de tudo, é uma microempresa individual. Aí você vai dar uma olhada na Câmara, tanto faz você que entrou com recurso, se foram eles, não te importa, e você vê que todo mundo ali é extremamente legalista, né? Uma coisa assim, ó, tá lá no artigo 49, o consumidor tem o direito de devolver e você tem que devolver o dinheiro. Aí você fala, bom, quando eu olho a jurisprudência toda, eu percebo que eles sempre estão pegando casos que são casos típicos, né? O cara comprou um videogame, o cara comprou uma TV, o cara comprou qualquer coisa. No seu caso, você vai ver que não tem ali nenhum caso de um produtor artesanal, de um fornecedor artesanal. E você cria uma tese. Aí você fala, não, peraí. O artigo 49 é norma cogente? É. Mas desafia a boa-fé objetiva você comprar um produto personalizado e devolver imotivadamente, né? Então, o que ocorre? Você tem realmente o artigo 49 do CDC, mas de outro lado, você tem o 422 do Código Civil, que vai prever a boa-fé na execução do contrato. Tá? Então, não adianta Então, o que ocorre? O 422 vai ter... Eu estou criando agora essa tese, eu sou bom demais nisso. Então, o que ocorre? O 422 vai transformar o 49 do CDC num 187 do próprio CC. Ou seja, essa devolução imotivada torna-se um abuso de direito. Imagine só você pensar na ideia de que eu fui lá e encomendei uma almofada com a foto da minha cara, eu vou devolver isso pro fornecedor e vai fazer o quê com isso? Dormir agarrado comigo não faz sentido. Né? Se o cara tiver boa fé, ele só vai trocar esse produto falando, ó, tem um defeito, ou o produto não corresponde às especificações, a foto tá mal impressa, tem um vício. Né? Tecnicamente a gente fala em vício. Agora, devolver imotivadamente um produto personalizado para um microempreendedor que mal tem um de cair morto, um pobre diabo, pô, peraí. Aí é abuso de direito por ausência de boa-fé na execução do contrato. Nossa, cria uma tese fantástica. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar no meu recurso do tribunal que eu tenho o que para fazer? Um distinguishing, né? Uma distinção de caso. Então, aquela ratio decidente não se aplica nesse caso, porque a norma jurídica não comportaria este excesso, né? Essa falta de boa-fé objetiva. Então, é um típico caso em que você deve apresentar memoriais, porque você vai montar o seu recurso, vai mostrar isso, só que corre-se um grande risco de bater lá o processo, o relator vai escrever lá, direito motivado de arrependimento, artigo 49, a própria lei diz que pode trocar em 7 dias, então é obrigado a trocar em 7 dias. Os outros desembargadores da turma, se eles não forem ler o processo, eles não vão fazer ideia de que você está propondo um distinguish, né? Então é um ótimo caso para você ir lá e fazer uma sustentação oral, tá? Outro caso aqui, por que eu peguei esse caso aqui para mostrar para vocês? Ele é um caso relativamente simples, é um caso de negativação indevida, protesto indevido, para ser mais específico, né? Mas que é a mesma coisa que negativação indevida para esses fins aqui, nesse caso, é um caso real que a gente realmente atuou. Que a gente ganhou o processo, a sentença foi favorável, né, pra gente, e declarou, né, que o protesto era indevido e compeliu a ré a indenizar a nossa cliente em R$5.000, né, que é um valor relativamente baixo, muito embora, né, para os padrões do tribunal é uma surpresa que o consumidor não tenha tido que pagar para a construtora. Você foi protestado indevidamente, pague 5 mil para eles para aprender a não ser idiota, né? É o que a gente espera da justiça no Brasil. Mas, contudo, todavia, não obstante, ganhamos, né, a sentença em primeiro grau, conversamos com a autora que concordou em recorrer, e ambos os lados recorreram, né? Nós recorremos pedindo a majoração do valor do dano moral, eles recorreram requerendo aí a absolvição completa, né, para tirar
não reconhecer o ilícito e dizendo que, ainda que fosse ilícito, não seria ilícito indenizável por via de dano moral, blá 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 blá. Por que a gente apresentou esses memoriais e foi sustentar nesse caso? Essa Câmara é uma Câmara relativamente boa aqui de São Paulo, né? Quando foi sorteado o processo, a gente foi ver. Dos 3 desembargadores que faziam parte da Câmara, um dá boas indenizações, coisa ali de 15 mil, e os outros 2, 10 mil, sendo que o relator nessa ação, ele dava sempre entre 10 e 12 mil a título de dano moral, né? Qual é o nosso azar? Nesse meio tempo em que o processo chegou, foi distribuído, pegamos esse relator, já sabíamos que íamos conseguir majorar para 10, ou pelo menos entre 10 e 12 mil reais. Este bendito desembargador cansou, falou, não quero mais ficar aqui, eu quero ir para outra Câmara. Aí a Flor foi para outra Câmara e para o lugar dele veio um relator, um desembargador que estava na Câmara, né, em que foi feita a troca. E este excelentíssimo dá indenizações de 4 mil, de 3 mil, né? Foi quando eu falei, a gente vai precisar fazer o seguinte, vamos fazer uma sustentação, vamos bater que a gente tem que ter aí uma estabilidade na jurisprudência, vamos mostrar que os outros desembargadores dão valores maiores, né? E vamos inclusive procurar os poucos casos em que este mesmo relator deu valores um pouco maiores e vamos tentar mostrar para ele que são casos que tem a ver, né? Então, veja, há uma utilidade muito clara nesse memorial, porque é um fato que ocorreu, inclusive, depois da distribuição do recurso, né? Então, quer dizer, como é que eu ia prever um negócio desse, né? Então, é o típico caso em que é bastante interessante você trabalhar com memoriais, tá? E aí o primeiro ponto, vamos para o modelo aqui, dar só uma olhada rápida para já terminar isso aqui, que já está muito longo esse vídeo. Primeiro ponto, como a gente faz aqui no escritório, tá? A gente costuma fazer uma peça genérica, né? A gente até endereça de maneira genérica, excelentíssimo senhor doutor desembargador como é que fala 88? Eu não faço ideia. Da Câmara 88 de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Na verdade, eu até acho que eu sei, mas eu tô com medo de errar, que você não faz ideia. Acho que é 88ª, mas vai que não é isso. E esse aqui a gente geralmente joga nos autos do processo, tá? E depois a gente vai fazer personalizado, assim. Aí depende também, né? Se a causa não é tão importante, a gente não faz isso. Mas aí, de repente, a gente vem com excelentíssimo senhor desembargador Roberto de Carvalho, né? E aí, esse personalizado, a gente entra em contato com o gabinete, a gente procura na internet, hoje é fácil, né? Você entra no site de cada tribunal, você tem isso. Então, qual que é o gabinete do desembargador X que tá na Câmara tal? Esse, eu entro em contato, escuta, tô precisando aqui de um e-mail do cara para mandar memoriais. E aí você manda. Você pode despachar também com o desembargador, mas aí eu acho que é só para casos muito importantes. A gente já fez isso. A gente conseguiu virar um processo que a gente perdeu. Perdeu em primeira instância, tomou multa, sucumbência, recorreu, apelação, piorou nossa situação. E tava nítido, assim, que foi porque não leram o processo, né? Porque o relatório do voto, entre o relatório do voto e tudo que estava no processo, existia um abismo, né? Uma distância abissal. Então a gente fez memoriais, opôs embargo de declaração e foi despachar os memoriais, marcou, né? Você tem que ligar pro gabinete ou entrar em contato e falar, eu quero despachar com o desembargador. Mas eu quero porque o AB me dá essa prerrogativa. Aí você vai despachar com ele e já entrega na mão dele o memorial, né? Que daí você tem a oportunidade de falar, ele ainda vai pegar, ainda vai ler. E nesse caso, por exemplo, a gente conseguiu, em sede de embargos de declaração de uma apelação, se eu não me engano até foram segundos embargos, ou primeiro, não lembro bem, mas a gente conseguiu reverter a causa, né? Mas voltando, então você pode fazer personalizado para cada desembargador ou pode fazer um só, né? Se você faz personalizado para cada desembargador que você vai entregar, é interessante que você pense em procurar exatamente quais são os processos em que aquele desembargador atuou
e mostre, faça um cotejo analítico. Olha, nesse processo X, você disse tal coisa sobre tal tema. Esse aqui é igual. Ou fazer o distinguishing, né? Nesse processo aqui, você disse tal coisa sobre esse tema. Mas olha, nesse processo aqui dá para ver que é tudo diferente, não dá para confundir, né? Eventualmente fazer o overruling, falar, olha, tem que mudar esse entendimento porque XYZ. Muito bem. Aí você vai num memorial fazer uma... E qual que é o melhor momento para apresentar o memorial? Isso eu acho que é interessante. Só para constar aqui que minha câmera morreu. A câmera se foi, descanse em paz. Mas até melhor que vocês não tenham que olhar para minha cara. Mas quanto ao momento de entrega do memorial, o melhor momento, entendo eu, não há regra, né? Mas é quando é marcado o julgamento. Você peticiona pedindo sustentação oral, né? Você vai ser intimado, questionado. Tem que ver o regimento interno de cada tribunal, claro, né? Mas em geral você vai ser intimado, vão perguntar, você se opõe ao julgamento virtual? Aí você vai, me oponho, porque eu quero sustentar, né? E aí quando é marcado o julgamento, a não ser que seja marcado para muito longe, para daqui 3 anos, sei lá, daqui 1 ano, mas foi marcado para daqui 1, 2, 3 meses, é um bom momento para ocorrer a entrega dos memoriais, tá? Não é bom que seja muito antes, para não dar tempo de esquecerem de você, e nem que seja muito em cima, porque aí também pode haver até uma má vontade. Mas vamos ao modelo. Rita Lee Jones Carvalho, autora, ora apelante / apelada, nesta que move contra Mutantes S.A., ré, ora apelante apelada, vem muito respeitosamente por seu advogado e bastante procurador apresentar memoriais nos termos que seguem. O que a gente vai fazer depois? Um campo dos fatos muito curto, tá? Muito curto. Trata-se de ação em que a consumidora foi protestada indevidamente por responsabilidade do fornecedor. Cara, já matei aqui coisa que geralmente na petição inicial o cara leva 18 laudas para fazer. Matei, pronto. A consumidora realizou a compra de um lote, havia porém uma anuidade do IPTU vencida anteriormente à compra, inadimplida pelo fornecedor. Por isso foi protestado pela prefeitura. O protesto, para além da mácula que causa per se, ainda foi publicizado pela Serasa, de maneira que ocorreu ainda esta outra mácula em seu nome. E pode ver que aí eu vou sempre começar a indicar as folhas em que está a prova do que eu estou falando, tá? O desembargador precisa ter essa agilidade quando você entrega memoriais, de bater e falar, ele está falando isso, vamos ver se é verdade. Folha 34, ele baixa o processo, tá lá, beleza, esse cara aqui não é um fanfarrão, ele não está me enganando, né? Para além do score de crédito do consumidor, contei os fatos que estavam na inicial nesse parágrafo. Aí embaixo eu vou, julgado procedente pedido da parte autora, fixando-se a indenização em R$5.000, com juros de mora desde a citação e honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da condenação. Interposto apelo por ambas as partes, a síntese dos motivos. Pronto, já resumi a sentença e agora eu vou pro memorial especificamente, tá? Primeiro tópico, é um tópico onde eu bato no recurso deles e pode ver tudo numeradinho, que é para serrar. Ó, o desembargador ele vai olhar, ele vai entender. Cada número é um tópico, tá? Então, primeiro tópico, o fornecedor insiste que não agiu em ilicitude. Matei, eu não preciso ficar falando disso, o fornecedor insiste. Não, ele está dizendo que não agiu em ilicitude, ponto. Ocorre que o IPTU, que deu laço ao protesto, venceu em 15 de janeiro, folhas 34 mostrando o dia que venceu, sendo referente ao ano de 2020, folhas 31 mostrando o dia que era referente. A consumidora adquiriu o lote apenas em 6 de julho de 2021. Muito bem, o que está nesse contrato? A cláusula 1.1 diz que o imóvel está livre e desembaraçado. Pode ver aqui que eu vou falar muito pouco sobre artigos, tá? Por quê? Porque isso aqui são artigos mais comezinhos. O desembargador ele conhece esses artigos, você tem que dizer para ele do que eu estou falando. Então, ao vender lote declarando expressamente que não existia qualquer dívida, o fornecedor não apenas age fora dos parâmetros da boa-fé objetiva, como ainda falta com o princípio da informação. Joguei aqui só um númerozinho do artigo, tá? Terminei aqui, eu vou para a parte do meu recurso, que é a B, né? Então, do quanto indenizatório. Eu quero mostrar que aquela indenização de 5.000 não é um bom valor de indenização, e aí eu começo a bater de maneira super rápida também, falando o que faz com que o meu caso mereça uma indenização de valor maior do que aquela de 5.000, tá? Aí eu vou sempre procurar aqui
julgados dos desembargadores, para citar, né? Então, da lavra da eminente desembargadora Zélia Duncan, vê-se também como um arbitramento de 10 mil, como na situação tal, da lavra do eminente desembargador Roberto de Carvalho, tanto, e da lavra do eminente desembargador Roberto Lee, tanto, né? E aí eu encerro isso e simplesmente estão prontos nossos memoriais. Então, o que você viu que a gente precisa ter aqui? Objetividade, muita objetividade, porque essa peça não pode ser maior que... Lógico, se a gente está falando de um caso, sei lá, de uma recuperação judicial, de um processo muito, muito complexo, pode ter mais do que 2 páginas. Agora, se o seu recurso de apelação tem de 5 a 10 páginas, o que adianta você fazer um memorial de 10 páginas? Se for assim, leva o recurso, né? Você tem que levar algo que faça o desembargador não ter preguiça de ler para começar, né? E que faça com que ele tenha uma remissão rápida, uma remissão realmente rápida ao que importa no processo, aquilo que você... Isso aqui é um guia. Você está guiando o olhar do desembargador para aquilo que te interessa no processo.